Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos lá. Sempre eu falo que quando me convidam para dar uma palavra aqui para os irmãos, primeiro é uma responsabilidade muito grande, né, de estar trazendo a palavra de Deus, e outra é um privilégio de sempre estar podendo falar de Deus para vocês. Amém? Muitos irmãos estão voltando, né, de Minas Gerais, Belo Horizonte. O pastor e a igreja, né, tá chegando, né, os restantes de 200 e poucos irmãos que foram para Belo Horizonte, né. Acho que dá para acender a luz aí, né, tá? Senão o pessoal não consegue enxergar a Bíblia, por favor. Então, acho que os 200 irmãos que estão na igreja, né, acho que foram com o pastor, ou estão esperando eles lá no aeroporto chegarem, né, com faixas, né, bem-vindos, irmãos, né, talvez é isso, né, bem-vindos ao Espírito Santo, pode ser, mas se você está aqui, porque Deus tem um propósito para você e para mim, amém? Como o Dani diz, não é questão de quantidade, mas questão de quanto você está disposto a ouvir a voz de Deus essa noite. Amém? Então nós vamos ler 1 Reis. Acha aí na sua Bíblia aí, com certeza está na sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. Amém? O pastor passou para a gente, para mim, né, que agora a gente está falando sobre conexões, esse ano. Então, a gente vai falar sobre conexão. Conexão, o poder das conexões. Fala sobre conexão que frutificam. Então, a gente vai falar como é esse poder de conexão e o quanto ele pode frutificar na minha e na sua vida. Todo mundo achou? Está aí no celular, é mais fácil achar, né? 1 Reis 19, a partir do versículo 19, que fala assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então eu irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles o comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Amém, irmãos? Eu falei com o pastor Antônio, logo quando ele assumiu aqui a igreja, ele foi lá em casa, falei com ele que uma mensagem que impactou, você estava lá também? Tá, né, Camila? Aí, falei com ele que ele veio acho que foi num evento que teve aqui na igreja, há muitos anos, né, acho que quase uns 20 anos, não 20 não, né, acho que uns 19 antes, mais ou menos, quase uns 20 anos atrás, ele deu uma pregação aqui, eu lembro até hoje, Rogério, a gente lembra até hoje, ele estava aqui assim, né, e o gasofilaço estava ali, e ele falou sobre a capa, as capas de um sonhador. E ele pegou a capa dele e foi colocando ali, falando que, né, sobre a capa, que você não pode usar a capa do outro, você tem que ser a própria capa e tal. E toda vez que eu vejo capa na Bíblia, eu lembro
do pastor Antônio dessa pregação, que marcou bastante. Mas a gente não vai falar sobre capa hoje. Vou deixar para o pastor Antônio, que ele tem mais expertise nessa área, ok? Mas nós falamos sobre conexões. Vamos ver se está passando aqui, Breno. Tá. Sobre conexões. Nós somos influenciados todos os dias por muitas coisas, principalmente agora pela área de internet. Nós somos influenciados pela internet, somos influenciados pelas pessoas que nós trabalhamos, influenciados pelas pessoas que nós estudamos, somos influenciados por aqueles que nós convivemos diariamente. Então, por isso que é interessante entender por que essas conexões têm um poder muito grande sobre as nossas vidas. Nós temos amizades, temos às vezes mentores, líderes. Aqui na igreja a gente tem líderes que a gente segue, que a gente busca, a gente está próximo. E a história de Eliseu mostra muito isso, essa questão de conexão junto com Elias. Eliseu, eu busquei, pesquisei sobre Eliseu, se tinha algo a mais sobre Eliseu, além daquilo que já está escrito aqui na Bíblia, principalmente nessa parte aqui, que quando Elias já vai, a pedido do Senhor, de Deus, para poder ungir Eliseu para ser o seu sucessor. Eu fiquei bem curioso. Quem é esse homem? Eliseu, que Deus já pega e já faz e acontece. Mas não tem nada. Não tem nada. Assim, Eliseu fez isso, fez aquilo, fez milagres, fez pessoas se curarem, fez maravilhas. Em nenhum momento tem isso na Bíblia antes de Elias fazer o que ele fez. Deus só chegou e falou: vai lá e unge, porque ele vai ser seu sucessor. E quando Elias chega lá, próximo a Eliseu, ele vê um cara que não era pobre, primeiramente. Não era pobre. Porque naquela época, ele estava, fala aqui, ele estava com suas 12 parelhas de bois. Então ele tinha gado, ele tinha condições financeiras. Ele não era uma pessoa qualquer, ele tinha bens. Então, você já percebe ali que ele era um servo, e ele já cuidava, igual o Davi que cuidava, né, do rebanho do pai, e Eliseu a mesma coisa. E Elias chega e unge. E uma coisa interessante que eu vejo aqui no texto, que Eliseu, quando Elias faz unge ele, imediatamente ele queima tudo, ele destrói tudo, para ir com Elias. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Uma pergunta: você é moldado por quem você se conecta? Pelas suas amizades, mentores e conteúdos. Até que ponto você é moldado? Você já refletiu sobre isso? Até que ponto você é moldado pelas amizades, pelos mentores, pelos conteúdos, por tudo aquilo que é passado por você, pelos seus olhos, pelos seus ouvidos e pelo seu sentimento? Já pararam para pensar nisso? Eliseu, como eu disse, não tinha fama, não tinha milagres e não tinha ministério. Apenas um homem em sua rotina. Ele todo dia fazia a mesma coisa. Porque eu não sou da roça. Se alguém é da roça, sabe que quem é da roça, que tem seus bois, sua colheita, todo dia tem que fazer a mesma rotina. Principalmente boi. É verdade, Alan? Né? Todo dia tem que ir lá, principalmente quando tem gado leiteiro, né? Tem que ir lá, tirar o leite e tal. Madrugada ou depois. Então, todo dia fazendo a mesma coisa, acordando 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? Todo dia. Então,
ele já tinha a rotina dele. E, com certeza, um servo do Senhor, senão Deus não ia fazer isso com ele. Só que imagine você e eu, estão na nossa rotina do dia a dia, e chega uma pessoa e fala assim: você agora vai ser o meu sucessor, você vai ter que servir a Deus junto comigo, larga tudo e vem comigo. Principalmente aqueles que têm bens, você largar tudo e ir com a pessoa que está te falando. Aí Elias vai e leva o manto. Onde Deus vê propósito, o homem comum vê apenas rotina. Porque às vezes a gente não vê o propósito de Deus sobre as nossas vidas através das nossas rotinas. Nós não conseguimos enxergar o que Deus quer de nós quando a gente está fazendo muita coisa. A gente está servindo a Deus, a gente está vivendo com Deus, a gente faz parte de uma igreja, mas até que ponto a nossa rotina do dia a dia nos afasta de conectar com Deus e entender o propósito de Deus para nossas vidas. Muitas pessoas chegam numa certa idade e falam assim: pô, eu poderia ter feito mais para Deus, mas a minha rotina, o meu trabalho, a minha vida não deixou. Então a gente tem que entender um pouco isso e parar. Uma vez a gente atende no estágio, como eu fazendo psicologia, a gente atende no estágio. E teve uma pessoa que eu estava atendendo que ela falou que ela fazia muita coisa. Fazia. Aí eu falei assim: tem algum momento que você para? Aí ela: não. Eu falei assim: tem algum momento que você desacelera? Porque ela era muito acelerada. Ela falou assim: não. Falou assim: o que você acha de você desacelerar um pouco? Ela é. E quando ela começou a desacelerar, a vida dela começou a mudar. Então, às vezes, a gente tem que parar e entender um pouco o que Deus quer para nossas vidas. E, primeiro ponto que eu vou falar, mas a gente tem que entender que Eliseu, naquele momento, ele sabia quem era Elias. Ele sabia que se ele se conectasse com Elias, ia dar bom. Ele ia, não só porque ele era um caminho para Deus, porque ele já se conhecia a Deus, mas era um caminho para se aprofundar em Deus. Então, as conexões que nós estamos tendo, tanto virtuais como físicas, estão nos aproximando do nosso propósito com Deus ou estão nos mantendo preso àquela rotina que a gente está tendo? Porque, entendendo um pouco mais para frente, quando a gente vai ler esse versículo, mas só para adiantar, quando Elias vai ser arrebatado, ele pergunta a Eliseu o que ele quer. Ele falou assim: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Será que as nossas conexões vai nos dar uma porção dobrada de Deus ou uma porção dobrada afastado de Deus? Então a gente vai entender um pouco sobre isso. E o primeiro ponto que eu quero entender é que as conexões que frutificam exigem desprendimento. Quando ele fala lá: ele matou os bois, queimou o arado, despediu-se da antiga vida. Se a gente quer frutificar, nós precisamos largar o arado. A gente precisa largar aquilo que está nos prendendo. Precisa largar aquilo que realmente está nos trazendo coisas que não vai nos direcionar para o caminho de Deus. Então, se a gente quer conexões que frutificam, nós temos que entender que Eliseu matou os bois, todos. Ele queimou o arado.
Ele despediu dos familiares. Ele não deixou nenhum plano B. Porque às vezes a gente deixa um plano B, né? Se não der certo, a gente volta. Mas ele falou assim: eu não quero mais voltar. Então eu vou queimar tudo. Vou dar um beijo no meu pai e na minha mãe, vou queimar tudo e vou seguir Elias. Porque eu sei o propósito que Deus tem para a minha vida, através de Elias. E Eliseu andou com Elias, e fez com que lá na frente Eliseu fizesse grandes coisas. Frutificou. Então, por isso que eu falo o poder das conexões. Porque através de uma conexão que Eliseu fez com Elias, ele fez obras maiores que Elias. Se for botar assim, né, em questão de quantidade, não de se ele é maior ou menor que Elias. Mas ele pediu porção dobrada para Elias. E ele recebeu porção dobrada. Então, muitas vezes, nós queremos viver algo novo de Deus, mas a gente não quer largar o que nos prende de viver algo maior com Deus. Maior que Deus quer para nós. Talvez os nossos bois, né, entre aspas aí, nossos bois, são aqueles hábitos que nos enfraquecem de ter uma fé maior em Deus. Reflete aí quais são os seus hábitos que não deixam você ter mais força em Deus, mais fé em Deus. Porque, o que acontece? A gente passa por problemas, certo? Quem não tem problema aí, levanta a mão. Tem problema não? Nenhum. Todos nós temos problemas, né? Mas, o que acontece? Os problemas são coisas externas, ok? O que vem até nós. Mas o que nós fazemos com algo externo? Aí vai de nós para o problema. Muitas vezes nós nos abatemos por algo que para outro é pequeno, mas para você é muito grande. Só que a gente esquece que Deus está no comando da nossa vida. A gente esquece que Deus é o Deus de tudo. Então, se a gente não tem hábito de estar com Deus, hábito de viver com Deus, a nossa fé vai começar a enfraquecer. A gente vai começar a duvidar de Deus. A gente vai começar a duvidar se Deus realmente é aquilo tudo que falou e aquilo que você vive. Então, por isso que é importantíssimo o poder das conexões. Porque aí vai ter pessoas, se você está nesse momento ruim, por isso que é interessante a célula, esses momentos, porque quando você está abatido, o outro te levanta. O outro vai estar lá com você. Então, por isso que é interessante a conexão. Por isso que nós somos seres sociais. Porque a gente precisa um do outro. A gente precisa estar no meio de pessoas. A gente não consegue viver sozinho. Então, se você está enfraquecido pela fé, outro vai estar ali para te ajudar. Então, por isso que Eliseu, com certeza Deus conhecia o coração dele, ele queria algo mais, algo a mais. E Deus falou assim: esse cara vai ser o sucessor de Elias. Então vai lá, Elias, cuide desse cara, porque ele vai ser o cara que vai te suceder. Outra coisa, o que prende você, que eu acabei de falar? Amizades que afastam de Deus, conteúdos que alimentam a carne, hábitos que enfraquecem a fé, zona de conforto. Não existe porção dobrada para quem segura o arado. Irmãos, nós vivemos um mundo natural. Mas se a gente quer viver um mundo sobrenatural, a gente precisa de porção dobrada. Mas não tem como viver porção dobrada se a gente está preso em algumas coisas. A gente não tem como ver, a gente só vai ver na vida do outro. Mas na nossa vida a gente não vai ver, porque a gente está preso em algumas coisas. Então, como que eu e você queremos viver uma vida de porção dobrada
se nós estamos conectando com coisas erradas. Nós estamos conectados com coisas que não nos levam à porção dobrada. Então, quando a gente tem conexões que realmente fazem sentido, nós vamos ter algo sobrenatural acontecendo, não na nossa vida, mas naqueles que estão ao nosso redor e na nossa igreja, na nossa comunidade. Segundo, conexões que frutificam nos preparam. No 2 Reis 3:11 fala assim: Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Irmãos, servir. Não tem como eu e você ter porção dobrada se nós não servimos. Então, antes de ser profeta, Elias era um servo, como todos os outros profetas, como todos os outros que fizeram grandes coisas. Não tem como eu e você querer ter algo sobrenatural na nossa vida se a gente não servir. Durante ano, ele caminhou ao lado de Elias. Ele buscou preparação. Ele buscou entendimento. Mas só que ele buscou entendimento naquele que tinha intimidade com Deus, Elias. Ele viu milagres, Elias fazendo vários milagres. Ele viu Elias mandar Deus, falar com Deus para cair fogo do céu. Ele não canta aqui? Caia fogo do céu. Não vou cantar aqui não, senão vocês vão ficar chorando aí, né? Porque na minha voz tão aveludada, né? Então, ele viu cair fogo do céu junto com Elias. Ele viu Elias ter coragem. Então, como você anda com um homem desse e você não quer saber mais de Deus? Impossível. Porque o homem, Elias, respirava Deus. Tudo que ele fazia era de Deus, vindo de Deus. Então, como que um homem que estava lá no boi, lá arando boi, lá na terra, cuidando de boi, agora está próximo, conectado com um homem que basicamente falava com Deus, falava assim: Deus, fogo, e Deus mandava fogo. Intimidade com Deus, e falava assim: nossa, eu quero isso para mim. Será que nós estamos andando com pessoas que realmente têm essas intimidades com Deus, para que a gente possa ter mais intimidade com Deus? Ou a gente é a pessoa que tem intimidade com Deus e está andando com pessoas para fazer com que ela tenha intimidade com Deus? Quem nós somos? Quem nós somos? Ou a gente não está andando com pessoas nenhuma que estão andando com Deus, ou a gente também tem intimidade com Deus também, mas não quer passar isso para as pessoas. Também tem isso. Então, antes de Eliseu receber toda a unção que Deus queria para ele, ele buscou ensinamentos. Ele buscou aprender. Porque às vezes a pessoa já, agora eu recebi Deus, agora eu tenho poder sobrenatural, que não sei o quê, e tal. Mas às vezes não passou um processo, não aprendeu, não ensinou, não andou. Não que isso não possa acontecer, mas para você ver que a Bíblia, ela sempre traz isso sobre conexões. Paulo, quando ele começou, ele andou com os discípulos. Ele foi lá nos discípulos, os discípulos até pensavam que ele ia matar eles, que como ele era o cara que matava discípulos, esse cara está comendo, Paulo está vindo aí? Não, vou receber esse cara não. Mas ele quis andar com os discípulos, ele quis saber mais, ele quis aprender mais. E por que a gente não quer aprender mais? Mas a gente tem que aprender com aqueles que realmente estão no caminho, Então, antes de autoridade que Eliseu tinha, ele recebeu o treinamento de Elias. Então, quem nós estamos ouvindo? Quem nós estamos vendo? Quais são as pessoas mais próximas que estão fortalecendo a nossa fé? Ou aquelas que estão enfraquecendo o nosso propósito? A gente tem que começar a entender isso.
Tem uma frase muito conhecida que fala que você tende a se tornar parecido com aquelas pessoas que mais convive. Pega aí as pessoas que você mais convive. Com certeza você fala igual a essas pessoas. Com certeza você anda igual a essas pessoas. Anda assim, né? Você já viu que no shopping, sempre falo isso, você vai no shopping, vai ali no shopping Vila Velha, por ali, aí você está andando pelo shopping, né? Tá andando ali, você não tem dinheiro, mas você está lá no shopping, né? Andando, como rico, né? Não tem dinheiro, olha aquelas roupas lá, uma blusa dessa aqui, mais ou menos, está uns 500 contos, falei, nossa, não tem dinheiro para isso. Mas você está lá andando no shopping, aí você está andando, beleza, aí você vê um grupinho de adolescentes vindo, uns 6. Com certeza, você vai perceber que eles têm algo em comum. Pode perceber. Às vezes uma roupa, às vezes está todo mundo de preto. Às vezes é um cabelo, um cabelinho mais puxado. Outro é um acessório. Outra vez é o tênis. Mas pode perceber, de 5 a 6 pessoas andando, alguma coisa igual você vai ver que tem. Pode perceber. O corte de cabelo, as meninas, tudo a mesma coisa. Depois você percebe e me fala se não. É a mesma coisa, gente. Agora a gente anda com crente, a gente, glória a Deus, aleluia, né? Paz do Senhor. Você vê, a Assembleia usa muito isso, né? Paz do Senhor. Então a gente anda muito com crente, a gente fala e conversa como crente. E quando a gente conversa com pessoas que não é crente, a gente fica até meio assim, né? Meu Deus, ele falou isso. Porque a gente convive com crente, né? Então, a gente acaba se tornando realmente as pessoas com quem a gente convive. Pensamentos, sentimentos, emoções, falas, tudo. A gente convive. E Eliseu decidiu andar com nada mais, nada menos, com Elias, para se tornar igual a Elias. Porque ele queria uma porção do espírito de Elias. Primeiro, depois ele falou assim, eu quero uma porção dobrada. Ele queria mais ainda, não queria só ser Elias, assim, o espírito de Elias. Então, a Bíblia, se você for olhar, ela já diz isso, mas na outra coisa eu vou trazer para isso. Mas, jornada de preparação. Primeiro, a gente precisa servir. Primeira coisa, servir. Segundo, observar. Ter caráter e intimidade. A gente tem que observar o que o outro está fazendo, como está fazendo. Aprender com as pessoas boas, aprender com aqueles que realmente têm intimidade. Depois, testemunhar. Depois que a gente aprende, a gente tem que passar isso para frente. E depois, liderar qual Eliseu, através da unção. Ele liderou depois de Elias. E aqui nessa parte fala assim, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Aqui já fala sobre aquilo que eu falei sobre a frase. E quem está moldando sua mentalidade? Porque se a gente está andando em boas companhias, também é o inverso. As boas companhias não corrompem, mas te dá porção dobrada do Espírito. Mas as más companhias corrompem os bons costumes. Muitos adolescentes e jovens estão se perdendo por causa das companhias erradas. Companhias erradas. Anda com as pessoas, com adolescentes que não estão no propósito. E como é muito, e às vezes ele é sozinho ali dentro, ele não consegue se dar ali, falar alguma coisa, porque todo mundo vai estar em chacota e tudo, e ele acaba entrando nas conexões dessas pessoas. Então acaba se corrompendo. Muitos jovens e adolescentes estão se corrompendo por causa de conexões erradas. Então, por isso que é importante as nossas crianças, adolescentes estarem no meio evangélico, no meio de pessoas, de crentes, adolescentes, jovens que estão na igreja,
caminhando juntos. Não que isso vai dizer alguma coisa no futuro, mas conexões. Conexões. Ok? Terceiro, as conexões que frutificam geram fome de Deus. Na 2 Reis 2:9, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então, conexões que levam a pedir mais de Deus. Mais. As nossas conexões estão trazendo mais de Deus para nós. A gente está querendo mais de Deus. Quando a gente vem aqui para a igreja, a gente busca mais de Deus através das conexões. A gente busca mais de Deus através daquilo que a gente está andando, ouvindo na nossa casa. O que a gente se conecta está fazendo com que nós tenhamos porção dobrada ou não? Será que após anos e anos que Eliseu andou com Elias, é possível de ele se distanciar do evangelho ou de Deus? É muito difícil. Do que Elias transmitia de fome, de desejo por Deus, não tinha como Eliseu não querer aquilo. Será que as pessoas que estão vindo até nós, elas estão vendo essa fome de Deus? Será que ela está vendo Deus em nós? Para elas falar assim, eu quero esse Deus que você está falando. Porque eu sei que esse Deus que você serve realmente é o Deus verdadeiro, porque eu estou vendo isso na sua vida. Será que a gente está tendo isso? Ou não? Então, Elias despertou isso em Eliseu. Através da conexão que ele teve tão forte com Elias, ele fez com que despertasse nele uma fome de Deus muito grande, de querer não só o que Elias viveu, mas o dobro do que Elias viveu. E hoje, será que se a pessoa, agora você e eu fiz essa pergunta para mim, quando eu estava preparando esse estudo. Será que quando a pessoa chegasse e falasse para mim, Leandro, eu quero uma porção dobrada daquilo que você realmente tem de Deus, quanto que essa pessoa receberia? Será o quanto que ela receberia de Deus se ela pedisse uma porção dobrada daquilo que eu estou fazendo e vivendo em Deus? Essa é uma pergunta, e é séria, eu fiquei meio assim refletindo sobre essa pergunta. E outra, se você que anda junto com nós, conosco aqui, se você chegasse para cada um que você mais convive e falasse assim, eu quero a porção dobrada daquilo que você vive com Deus, quanto que você receberia dessa pessoa? Quanto? Porque a gente convive com pessoas, crentes, né, com intimidade com Deus, mas o quanto ela poderia te dar o dobro daquilo que ela vive? Eliseu fez isso com Elias. Eu quero uma porção dobrada, porque ele sabia a intimidade que Elias tinha, ele queria mais. Então, essas duas perguntas que ficam para mim e para você. A porção dobrada, se alguém falasse para nós, quanto que a gente poderia dar e quanto essa pessoa que a gente mais vive poderia dar para nós de porção dobrada. Vamos pensar. E a matemática de sucessão de Elias é essa aí, e Eliseu. Elias, registrados 8 milagres. Eliseu, 16. Ele pediu porção dobrada e aconteceu. Pelo menos nos registros. Então, se você for olhar aí, a gente vê que deu certo. Mas não foi milagre feito por Eliseu, mas pela intimidade dele com Deus. Que Deus deu porção dobrada para ele para poder fazer isso tudo. É o que eu falei, se você recebesse o dobro do que consome hoje, o que seria? Distração, medo, vazio?
ou oração, fé e propósito? Será que se você recebesse hoje a porção dobrada que você consome diariamente na sua rotina, o que você receberia de Deus? O que você receberia? Distração, medo, as angústias, medo, ou oração, fé e propósito? Isso que a gente tem que, isso é para nós. Só que aí a gente tem que entender que Elias, ele não era o destino de Eliseu. Elias foi apenas uma ponte. Ele só ligou um cara que estava vivendo no arado, com os bois, a um propósito gigantesco. Ele foi uma ponte. Nós estamos sendo essa ponte para as pessoas, ou nós estamos andando por essa ponte através de alguém? Ou alguém está fazendo isso conosco, na nossa mão, pegando pela nossa mão, vem cá e vamos junto. Tem essas duas opções. Então o que a gente tem que fazer? Encontre um Elias para você ser discipulado, ou seja um Elias para fazer discípulos, porque aí você vai ter conexões de alguma forma ou de outra, com alguém que tem intimidade, com alguém que busca Deus para poder te discipular de como fazer, ou você fazer com que o outro tenha esse encontro mais íntimo com a pessoa, com Deus. De qualquer forma, são conexões. De qualquer forma, é um poder de conexão. De qualquer forma, você vai se conectar a pessoas que vão te levar a um propósito, vão te levar a um caminho mais próximo de Deus, ou estar com Deus mais na intimidade, no sobrenatural. E quem está influenciando você? E para onde essa influência está te levando? Então, uma pergunta que a gente tem que ficar aqui para nós: você está sendo ponte ou você está sendo instrumento? Você está sendo ponte ou você é uma pessoa que está andando por essa ponte de alguém? Então, aqui a gente precisa encontrar alguns Elias, mas também a gente precisa se tornar Elias para alguém. Então, que a gente possa viver porção dobrada de Deus, a gente possa viver porções dobradas daquilo que nós estamos tendo como conexões. Então, na sua oração, peça: Deus, me dê porção dobrada daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas a gente tem que buscar essa porção dobrada. Nós não podemos ficar lá no arado, não podemos ficar lá nos bois apenas. Nós temos que se conectar. Porque às vezes você está, para quem está, eu nunca vivi isso, mas com certeza quem está na fazenda, lá é uma coisa solitária, você e os bois, você e os gados, uma vida solitária. Não é à toa que Elias, ele foi correndo atrás de Eliseu, foi correndo. Então, ele foi atrás, porque ele estava longe. Então, às vezes a gente está longe de Deus, a gente está sozinho, e a gente precisa de um Elias para nos dar um entendimento. Então, que essa noite a gente possa estar orando em busca de conexões que vão nos dar porções dobradas. Amém? Vamos levantar, vamos orar, buscar a Deus em oração nessa noite. E aí você se coloque neste momento diante de Deus, para que Deus possa nos direcionar. Amém? Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque esse momento é um momento ímpar nas nossas vidas, ó Pai. É um momento que o Senhor nos deu para falar, Senhor, para ouvir, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Deus. Estamos aqui, Senhor, para nos direcionar ao Senhor, para que o Senhor coloque pessoas
até nós, diante de nós, ó Pai, para sermos Elias, ou também que pessoas possam ser Elias na nossa vida, ó Pai, para nos conduzir diretamente para o Teu propósito. Senhor, sabemos que a rotina, o dia a dia das nossas vidas são dias corridos, ó Pai, que muitas vezes, ó Pai, nós não damos contas, ó Pai, que nós precisamos buscar mais a Ti, Senhor. Buscar a Ti, Senhor, em oração, buscar a Ti, Senhor, em palavra, mas que nós possamos entender e parar, ó Pai, e refletir o que o Senhor quer para nossas vidas, Deus. Senhor, coloque, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre essa igreja. Coloque o Espírito Santo, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo sobre os líderes dessa igreja, Senhor, sobre o pastor Antônio, Pai, para que ele possa conduzir, Senhor, essa igreja com sabedoria, ser ponte, ó Pai, para que outros, Senhor, possam ser pontes para outros, ó Pai, para que o discipulado, Senhor, ou as conexões, Deus, possa acontecer nessa igreja, Deus. O quanto o Senhor precisa de Elias e Eliseus, ó Pai, nessa igreja, para que possamos, como servos do Senhor, sermos aqueles, ó Pai, que seja testemunho vivo do Senhor nesse lugar, ó Pai. Que pessoas só vão querer a porção dobrada da nossa vida, do nosso espírito, se nós realmente estivermos intimidades e conectados com o Senhor. Porque aí sim, Senhor, eles vão sentir a diferença nas nossas vidas, sentir a diferença da nossa família, sentir a diferença, ó Pai, nos nossos atos, ó Pai, na nossa fala, no nosso comportamento. E aí sim essas pessoas vão querer saber o que o Senhor fez nas nossas vidas. É aí sim que nós iremos ser Elias para essas pessoas, ó Pai. Senhor, muito obrigado por essa igreja. Esteja conduzindo os irmãos, ó Pai, que estão em viagem de volta para as suas casas, ó Pai. Senhor, esteja com eles neste momento, Senhor, que eles possam voltar em segurança, como foram em segurança, para as suas casas. Senhor, que eles possam trazer, Senhor, de conhecimento, entendimento da Tua palavra, que eles aprenderam tudo lá em Belo Horizonte, que eles possam realmente testemunhar aqui neste lugar, Deus. Senhor, muito obrigado. Isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amém? Sim. Que os possa estar conduzindo em segurança às casas, em nome de Jesus. Amém.